Vamos imaginar essa história como um daqueles contos que nos convidam a refletir sobre o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Naquela época, as sessões do Chico Xavier eram verdadeiros portais para quem precisava de consolo, de uma palavra amiga. Em meio a tantos rostos, havia um que se destacava, não por sua aparência, mas pela forma como a sua alma se revelava. Jorge era o seu nome. Ele tinha uma presença inconfundível. Pele escura, cabelos enrolados, pés rachados e uma ferida quase constante nos lábios. Quando ele chegava, com passos trôpegos e cansados, os olhos dele brilhavam de alegria ao ver Chico. Era sempre o último da fila, como quem já sabia que a sua hora, embora tardia, seria única. Chico sempre o recebia com um sorriso, e a primeira pergunta era sempre a mesma. Jorge, como vai a vida? A resposta, dada com um sorriso tímido, era quase sempre a mesma também. Tis, eu acho a vida uma beleza. A simplicidade de Jorge transbordava quando ele falava da viagem até o centro. Ele morava longe, mas nada parecia pesar. Ele contava como parava debaixo das árvores e admirando as flores que Deus havia plantado, como se cada detalhe do caminho fosse uma dádiva a ser celebrada. Para Jorge, o céu azul era o reflexo da presença de Jesus, como se o próprio Salvador estivesse a espiar, escondido atrás das nuvens. A pureza dessa visão encantava Chico e, enquanto os minutos passavam, uma conexão profunda se estabelecia entre os dois. Um elo que ninguém parecia compreender completamente. Enquanto isso, as pessoas se perguntavam em suas mentes, por que Chico gastava tanto tempo com Jorge? Muitas pessoas vinham de longe, de Fortaleza, Manaus, e mal tinham a oportunidade de segurar na mão do médium. Jorge, por outro lado, tinha toda a atenção, todos os minutos que precisasse. O Chico via o que mais ninguém via. Ele sabia que Jorge não tinha ninguém no mundo que parasse para ouvi-lo, ninguém que desse atenção ao homem franzino, de cheiro desagradável e dentes escassos. E os outros espíritas que estavam por ali, eram caridosos apenas até o ponto de se verem livres dele. Enfiavam a mão no bolso e lhe davam umas moedas para que ele saísse de perto, para que fosse comprar pipoca, refrigerante, qualquer coisa. Mas Chico era diferente. Ele fazia questão de dar importância a Jorge. Depois que Jorge enchia sua capanga com doces e pipoca, Chico pedia para ele declamar uns versos. Ah, como Jorge se enchia de orgulho nesse momento. Ele olhava para ver se todos estavam prestando atenção. Apertava seu único botão no paletó surrado e começava a declamar, com sua voz cheia de emoção, versos simples, mas que para ele eram preciosos. Chico ria, todos riam, mas havia algo no riso de Jorge, uma dor escondida que se revelava nos lábios rachados que sangravam ao sorrir. Ainda assim, aquele momento era dele, um instante de brilho em meio a uma vida de tantas sombras. Quando a sessão terminava, Jorge se aproximava de Chico e havia ali um ritual. Ele beijava a mão do médium e Chico, em resposta, beijava a mão de Jorge, além de seus dois lados do rosto, sem nunca hesitar, sem nunca se preocupar com a mancha de sangue que ficava em seu rosto. O carinho e o respeito que ele demonstrava por Jorge iam muito além das convenções e dos desconfortos que, para a maioria, seriam insuportáveis. Jorge desencarnou numa noite fria, esquecido por todos, mas não por Deus. Chico contou que foi o próprio Jesus quem veio buscar Jorge, quem retirou o homem de pele escura, cabelo enrolado e pés rachados daquele corpo cansado, envolto em trapos. Jesus o acolheu contra o peito e o levou para o espaço como se carregasse o mais querido de seus filhos. Essa história nos faz lembrar da frase do apóstolo Paulo: façamos o bem enquanto temos tempo. A simplicidade de Jorge, a maneira como ele enxergava a beleza nas pequenas coisas, e a conexão que Chico tinha com ele nos mostram que o verdadeiro valor está na atenção, no cuidado, no amor que podemos oferecer ao outro. Enquanto muitos viam em Jorge apenas um incômodo, Chico via uma alma preciosa, digna de todo o carinho e respeito. No fim, talvez seja isso que importe, ver além do que os olhos mostram, enxergar a essência, o que há de mais puro em cada ser humano. Que possamos aprender com essa lição e lembrar que, para Jesus, todos nós somos importantes, sem exceção. E assim chegamos ao fim desta história emocionante sobre Chico Xavier e Jorge, uma lição de empatia e amor ao próximo. Espero que essa narrativa tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o nosso ao compartilhá-la. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe-o com alguém que precise dessa mensagem
e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. A sua presença e apoio são o que nos motiva a continuar trazendo conteúdos que transformam. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.